Eu acho que tem tantas vezes que nós não vivemos tudo que Deus tem para nós. Tem muitas coisas que nós sofremos por causa de resultados dos nossos próprios pecados. E eu acho que tem uma disciplina bíblica que nós não acostumamos talvez praticar tanto, mas que é tão importante, tão forte. E hoje eu vou estar falando sobre o jejum bíblico. Talvez você pense assim, falar em jejum não é tão confortável, né? Mas nós vamos ter um jejum nacional em que todas as igrejas, né, vão participar. E este ano nós queremos mais do que nunca ver toda a igreja participar, de alguma forma, para poder a gente começar mesmo, igual o Paulo disse naquele vídeo, né? Para que nós podemos nos tornar odres novos, para poder receber mesmo aquele vinho novo e viver essa vida abundante que Deus tem para nós. Então hoje o nosso assunto é justamente o jejum bíblico. Eu quero contar uma história. Bom, eu vivi, né, meus pais, eu sempre vi meu pai praticando o jejum. Foi uma coisa assim, já era no estilo de vida dele. A gente via não só que ele fazia isso como uma coisa normal, mas também quando tinha alguma coisa necessária, que ele precisava de mais sabedoria, ou de alguma decisão grande que ia fazer, ou algum problema, né, que talvez a igreja ou na família, qualquer área. Então eu via também ele praticando o jejum. Então eu vi isso crescendo. E também eu me lembro, anos atrás, a escola bíblica da igreja era lá no interior de Juruti, lá no Capiranga. E cada semestre eu passava 2 semanas lá dando aula. Levava meus filhos comigo e a gente dava aula lá por 2 semanas. E o costume lá era que toda quinta-feira nós fazíamos o jejum. E eu pensei, bom, agora eu vou ensinar então meus filhos a começar a jejuar. E aí eu falei para eles, né, conversamos com eles já na segunda-feira, começamos a ensinar, porque o jejum ia ser na quinta. E eu queria que eles estivessem animados sobre isso. E eu pensei, bom, para eles, na idade deles, qual seria então uma boa coisa para eles aprenderem? Então, o que nós decidimos que eles só não comeriam qualquer coisa entre as refeições. Porque o costume deles era assim, acordava de manhã, né, antes da gente ir lá, a gente ia para o refeitório para tomar o café. Então, antes de ir para lá, eles já beliscavam numa bolacha, né, comia uma fruta, alguma coisa, depois ia, tomava o café, durante a manhã também, enquanto estavam estudando, né, também, de vez em quando, beliscava alguma coisa, comia um pão, alguma coisa. Então, falei para eles, que tal de como jejum dessa vez, vocês não comerem nada entre as refeições, tá? Então, quando você acordar de manhã, até a gente ir lá no café da manhã, você não vai comer nada. E falei com eles, e eles concordaram, né? E começaram a se empolgar. Então, todo dia eu falava um pouquinho para eles. Aí eu falava, quando aí começar a dar fome, assim, de manhã, se você quer pegar logo uma fruta para comer, aí você vai lembrar, eu não posso, né? Porque eu estou jejuando. Aí você vai aproveitar, você vai orar. Ou você vai lembrar o versículo que você está decorando. Você vai estar se alimentando da palavra de Deus, né? E vai orar pelo motivo da nossa oração, do nosso jejum. Então assim eu fui ensinando, cada dia fui explicando, e eles estavam super empolgados, animados, aguardando chegar a quinta-feira. Quando chegou quinta-feira de manhã, a Debbie, ainda bem pequena, ela chegou comigo e falou assim, mamãe, é hoje o dia que nós vamos morrer de fome? Ai, não é bem morrer de fome, mas para ela
só para pensar em não merendar, já era umas grandes coisas. Mas tem que começar um pouco, né? Também outra coisa que eu ensinei para eles, assim, a gente não vai prometer a Deus que nós vamos fazer isso. Nós vamos pedir ajuda de Deus para fazer isso. Vamos fazer um compromisso. Deus, eu quero, eu faço um compromisso e o Senhor me ajuda, eu quero fazer. Mas cuidado com o que a gente promete a Deus, né? Olha só em Salmo 15 o que diz: ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no seu templo? Quem pode viver no teu santo monte? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. E também, olha só, em Provérbios 20, 25 diz: pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois, né? Então, nós queremos uma participação toda da igreja, mas a gente não está pedindo para você fazer promessas, né, votos diante de Deus, não. Se você não está acostumado a jejuar, você vai fazer um compromisso. Sim, Deus, eu quero. E aí nós vamos ver qual vai ser o jejum que Deus vai pedir de você para este ano, né? Mas nós estamos aqui já ensinando para que nós todos vamos estar animados para ver o efeito, o que é o jejum bíblico, para que nós vamos poder praticar isso como uma igreja, como a sua célula, em sua família, né? Praticarmos esse jejum para ver mesmo o efeito que vai ter. Eu tenho certeza que vai ser uma coisa revolucionária aqui na nossa igreja, em nome de Jesus. Então, quem é fiel no pouco, né? Você talvez vai só fazer compromisso dessa vez de algumas poucas coisas. Mas amém, o importante é você fiel. Quem é fiel no pouco, Deus fará fiel sobre muito, né? Comece com pouco e seja fiel. Seja fiel. Agora, vamos olhar o que o jejum bíblico não é. O que ele não é. Primeiro, não é uma disciplina física para perder peso, né? Isso é chamado de dieta, né? É simplesmente uma dieta que você vai fazer para você perder peso. Agora, se o jejum é uma maneira de você perder peso, porém, não deve ser esse o objetivo do jejum, né? Não é só para isso. Até um jejum bíblico praticado, né, nos 3 dias só na água, os médicos dizem que é muito saudável para até limpar o corpo de toxinas, de venenos que vão acumulando no corpo, né? É saudável, mas não é esse o objetivo, né? O objetivo é de você realmente estar buscando a Deus. Mas se talvez você tem um problema de fechar a boca, de ter o domínio próprio nessa área de alimentação, talvez esse vai ser um dos seus propósitos pelo jejum. E aí sim, e Deus vai te ajudar, você vai também perder peso, mas Ele vai te ajudar a ter o domínio próprio, a aprender a se alimentar como um estilo de vida diferente. Então isso pode ser um dos seus propósitos no jejum. Mas não, né, só jejuando, só para perder peso, não é um jejum bíblico. Muito bem, vamos ver o número 2. Não é somente para aprender a ser mais disciplinado e negar a si mesmo, né? É importante, a gente vai aprender a ser disciplinado, a negar, a ser abnegado, mas não é este também o propósito. Agora, os nossos discipuladores, é o pastor Gary e a pastora Harriet, e o pastor Gary diz assim:
Se você conseguir negar a si mesmo e cumprir o jejum, tendo domínio sobre a comida, você vai ter domínio sobre qualquer área da sua vida. Interessante isso, né? Talvez a área que você está tendo dificuldade, talvez é ira, né? Talvez você está gritando com seus filhos ou com pessoas, brigando com o marido, com a esposa. Talvez, né, se está tendo dificuldade, então deixe com que isso seja então uma das áreas, né, um dos motivos do seu jejum, para você poder dominar essa área. O pecado é alguma área, algum vício, alguma coisa que está te dominando. Então isso vai poder ser um dos propósitos do jejum. E aí sim, Deus vai te dar, né, aquele domínio próprio. Vamos continuar, número 3. O que o jejum não é? Não é uma greve de fome para tentar torcer o braço de Deus. Não é um instrumento manipulativo. Você não vai mudar a Deus. É assim, às vezes as pessoas pensam, não, mas eu estou fazendo esse sacrifício, agora Deus tem que me dar isso. Não, o jejum não é para mudar Deus, o jejum é para mudar a nós. Somos nós que precisamos ser mudados, né? O jejum, Deus quer te abençoar. Nós só não vivemos aquela vida abundante como Ele quer que nós vivamos, porque nós não temos a fé, nós não estamos vivendo a vida que traz aquela vida abundante. E o jejum é o que vai ajudar a mover a nossa fé, a nos entender o tanto que eu preciso viver na presença de Deus, aplicando fé, né, para que eu vou poder receber esses milagres que eu estou precisando na minha vida. Então é importante a gente entender que nós recebemos as coisas de Deus através da nossa fé, e o jejum vai encorajar e animar a sua fé. Mas não é você torcendo o braço de Deus através do seu jejum. Vamos ver aqui o número 4. Não é como um exercício religioso para procurar impressionar os outros. Olha só em Mateus 6,16, que fala aqui: quando vocês jejuarem, não fiquem como uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Agora é importante a gente, vou separar aí um pouco, para vocês entenderem que o que acontecia naquele tempo, o Talmud judaico era o livro de ensinamentos deles, dos judeus, e ensinava que eles deveriam jejuar 2 dias por semana. E estes 2 dias eram na quinta-feira e na segunda-feira. Porque eles diziam que quando Moisés subiu no monte para receber os 10 mandamentos e ficou lá em jejum, né, que ele subiu numa quinta e que ele voltou numa segunda-feira. Então, eles praticavam um jejum toda quinta e toda segunda-feira. E quando eles praticavam o jejum, então eles vestiam roupas velhas, colocavam cinza na cabeça, pegavam giz e passavam no rosto para parecer branco. E assim, ficavam tristes, com aquele olhar triste. Então eles faziam isso, e aí justamente na quinta-feira e na segunda-feira eram os dias que tinha as grandes feiras dos produtores lá em Jerusalém. Então era quando todos os produtores vinham com todos os seus bens e vendiam lá em Jerusalém. E eram justamente os 2 dias que era o jejum deles, dos fariseus. Aí eles, né, os líderes religiosos, então toda quinta, toda segunda, lá naquela feira, eles estavam lá, né, cabisbaixo, triste, fazendo as suas comprinhas. Então os produtores, às vezes, eles só vinham para a cidade
no dia de quinta e de segunda, porque eram os dias que eles traziam os seus produtos. Então eles viam esses religiosos, né, e pensavam assim: poxa, eles são tão religiosos, né, sempre estão jejuando, sempre estão. Mas olha o que Jesus disse, né, voltando a ler de novo: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Aleluia. Né, o Jensen Franklin, que é um grande homem de Deus, um grande pregador, pastor, ele diz que o jejum é a disciplina secreta que traz recompensa pública. Quando você está jejuando em secreto, fazendo isso diante de Deus, aqueles milagres, o sobrenatural que você vai receber na sua vida, isso vai ser público, vai ser óbvio. Então é para ser uma coisa em secreto, não é para ser uma coisa publicamente. Que mais aqui? Número 5. Não é somente para os pastores e pastoras, ou só os líderes, é para todo mundo. Lá em Mateus 6,16 fala assim: quando vocês jejuarem. Então automaticamente está insinuando que é para todo mundo. Isso é para a igreja inteira. E nós estamos querendo que vocês vão ficar tão animados, pensando nos benefícios, no efeito do jejum na sua vida, que você vai participar. Todos vamos participar juntos desse grande jejum nacional que vai começar agora dia 22 deste mês. Então, agora, vamos olhar o que é o jejum bíblico. Bom, primeiramente, aqui em versículo, aqui diz o grego, né, a palavra jejum no grego é nesteia. O né é um prefixo negativo, né, dizendo que não. Esteio é comer. Então, nesteia quer dizer não comer. Então, é uma abstinência de alimento, né, de comida. Agora, muitos falam assim: não, mas eu vou jejuar o Netflix, eu vou jejuar Facebook. É bom também ter esse domínio próprio, mas assim, um jejum bíblico inclui também alimentação, né? De você estar deixando a alimentação. Então, é uma disciplina, não é fácil. Não é fácil porque nós sabemos que nós todos precisamos de alimentar do pão, né? Mas o que Jesus, quando Jesus estava no deserto e ele foi tentado, o que foi que ele falou para o diabo, quando o diabo veio oferecer pão para ele? Ele falou: não só de pão viverá o homem, né? Nós temos que também estar alimentando da palavra de Deus. Então, mas é uma abstinência de comida. Segundo aqui, ponto de o que é o jejum bíblico. Vamos olhar em Isaías 58, versículos 3 a 7. Mostra que o jejum é sinônimo de se humilhar e ajudar o próximo, né? Vamos ver aqui. Por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Olha a resposta. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É este que você chama o jejum, um dia aceitável ao Senhor? Agora ele fala assim: olha, o jejum
que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Então o jejum é também você deixar de comer, mas é muito mais, né? O jejum bíblico também é de nós nos humilharmos diante do Senhor e de nós estarmos fazendo o que é bom para o próximo, parar de sermos egoístas. Eu não sei se vocês lembram, mas não sei se foi ano passado ou ano retrasado, que o jejum nacional foi todo sobre essa passagem. E, né, o pastor Paulo falou para todo mundo, assim, até sugeriu, se alguém está devendo um dinheiro para você, né, perdoe aquela dívida. Se você está com queixa contra alguém, vai lá, volta, perdoe, peça perdão. Perdoe aquela pessoa que te ofendeu. Liberando os cativos. Gente, depois daquele jejum, nós tivemos tantos testemunhos de pessoas que tinha alguém devendo para eles. E era assim, valores altos, que eles precisavam daquilo. Não era só um valorzinho pequeno que não ia fazer falta, mas de valores altos que eles estavam precisando daquilo. E Deus tocou no coração deles, que naquele jejum, eles iam perdoar aquela dívida. E fizeram isso como um jejum diante do Senhor. E impressionante, eles foram com aquela pessoa e falaram assim: olha, você está perdoado. Às vezes, alguns nos contaram assim, que toda semana eles ligavam para a pessoa, falando assim: quando que você vai me pagar, que eu estou precisando desse dinheiro. Aí ele falou assim: não, nós vamos perdoar essa dívida. Aí todos, sem nenhuma exceção, que nos contaram o testemunho, falaram que quando eles perdoaram, não demorou, e Deus trouxe para eles um valor tão maior do que aquela dívida que eles perdoaram, que supriu muito mais a sua necessidade. Foi um milagre. Por quê? Porque é o jejum bíblico. É o jejum bíblico. É da gente se humilhar, perdoar, né? Viver mesmo aquela vida de Deus em nós. Muito bem. Vamos ver o número 3 aqui. É comunicação e guerra espiritual. Um jejum bíblico é sempre ligado à oração. Vamos ver aqui o exemplo em Daniel, capítulo 10, versículos 2 a 5. Diz assim: naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso por 3 semanas. O nosso jejum vai ser 3 semanas. 21 dias são 3 semanas, né? Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Agora, pulando para Daniel 10, 12 a 13. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Olha só o que ele disse. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo, e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia
em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, aleluia, e eu vim em resposta a elas. Mas olha só, a guerra espiritual aqui, olha só. Ele começou o jejum dele, ele começou a orar, a buscar a Deus por uma situação muito específica, muito grande. No dia que ele orou, que ele começou o jejum dele, aquele propósito, Deus ouviu. E Deus mandou a resposta. Só que olha o que ele explica aqui. Mas o príncipe do reino da Pérsia, os demônios, me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, né, um dos anjos supremos, nós conhecemos o anjo Miguel, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Olha só essa guerra espiritual. Mas porque Daniel perseverou 21 dias, ele orou e jejuou, perseverou, orando e jejuando por 21 dias, aí veio a resposta para ele. Queridos, às vezes, as situações que você está enfrentando, talvez é um problema com seu filho, talvez é um problema com o marido, né? Talvez é um problema financeiro, talvez é um problema familiar, ou, né? Seja o que for, até de demônio mesmo, de necessidade de libertação, de um pecado que você não está conseguindo vencer. É guerra espiritual. Mas tire o tempo, faça o compromisso diante de Deus. Senhor, eu vou jejuar, eu vou participar desse jejum, né, que a igreja está promovendo, para que eu vou receber eu preciso, Deus. É uma coisa muito grande para você. Você não vai dar conta sozinho, não é pela força do braço, mas é pelo sobrenatural do poder de Deus. E você vai ter a sua vitória. Deus vai te dar essa vitória. Quando nós buscamos, quando nós jejuamos, fazemos isso diante de Deus, Ele vai ajudar a aumentar a nossa fé. A nossa fé vai aumentar e nós vamos vencer. Aleluia! Aleluia! Pode ter oração sem jejum, mas não pode ter um jejum bíblico sem oração. Então, como eu falava para os meus filhos, e até eu pratico até hoje, toda vez que me dá uma fome, né, quando eu estou jejuando e dá fome, não, eu estou jejuando, então agora eu tiro aquele tempo para orar, pelo propósito pelo qual eu estou orando. Ou às vezes eu saio, tiro tempo para meditar mais na palavra de Deus, né? O jejum tem que ser acompanhado. Às vezes a gente não pode tirar, né? Jesus tirou 40 dias e foi para o deserto, onde ninguém estava lá para interromper. Às vezes a gente não tem tempo, né? Nesses próximos do 21, esse jejum de 21 dias que nós vamos fazer, talvez você não vai poder deixar tudo, seu emprego, sua casa, e ir para algum lugar sozinho para jejuar. Então, mas enquanto nós estamos na nossa vida normal, mas lembrando toda hora de estar jejuando, de estar orando, de estar buscando a Deus, né? De levantar diante de Deus os seus propósitos. Então, número 4 aqui. Jejum bíblico sempre tem um propósito específico. É importante você ter um propósito específico. O propósito específico, como até o pastor Carlos Alberto relembrou, e nós vimos no vídeo, né, com o pastor Paulo, que esse é para gente, para nós como igreja e também individualmente, nos tornarmos odres novos, para que nós vamos poder receber o vinho novo de Deus, né? Esse vai ser o propósito para a nossa igreja, para a gente se preparar como igreja, mas também individualmente, para poder receber tudo que Deus tem para nós. Deus está preparando, nós estamos num ano de transição aqui. Deus está preparando para grandes coisas, para todas as Paz Church, ao redor do Brasil e do mundo.
Nós cremos isso. E nós cremos que esse jejum vai ser um tempo que vai, né, soltar, liberar esse vinho novo para nós, né? Em nome de Jesus. Então, quero falar um pouco mais sobre esse propósito, né? Eu me lembro, como eu falei, como criança, eu sempre vi meus pais jejuando. Mas o primeiro jejum que eu mesma fiz, assim, um jejum sério de 3 dias só na água, foi quando eu tinha 17 anos de idade. Eu tinha terminado o ensino médio e eu sabia que Deus tinha um chamado para mim de ser uma enfermeira missionária. Mas eu não sabia onde eu deveria ir para estudar. Então, eu tinha feito inscrição numa escola, uma faculdade teológica lá nos Estados Unidos, onde o Timóteo, meu irmão, estava. Só que eu não tive a oportunidade de ir para fazer o vestibular lá. E para entrar a gente precisava fazer o vestibular. Mas eu estava aqui no Brasil, eu não tinha como fazer. E também tinha uma universidade em Brasília, eu morava em Goiânia nesse tempo. E tinha uma universidade em Brasília, onde eu poderia cursar enfermagem. Mas eu também estava querendo primeiro fazer teologia. Então eu estava muito em dúvida, não sabia qual era a vontade de Deus específica para a minha vida. E assim, a Bíblia nos dá muitas direções em princípios. Mas quando a gente precisa uma direção específica, né, e a gente quer acertar, e eu queria muito acertar. Eu não queria perder tempo errando nessa decisão. Então foi quando eu fiz, que eu me lembro, o primeiro jejum sério mesmo, de 3 dias só na água. E eu lembro que aquilo aumentou muito a minha fé. E eu pensei, não, Deus, agora eu sei que o Senhor vai me mostrar. Eu não sabia como, mas eu sabia que Ele ia mostrar de alguma maneira. Então eu fiz, foi na sexta, no sábado e no domingo. Na segunda-feira, Deus fez com que, né, um milagre aconteceu para mim na segunda-feira. Eu recebi uma carta. Naqueles dias a gente não tinha internet, não tinha e-mail, né? Eu recebi uma carta que tinha sido enviada pelos correios. Recebi na segunda-feira daquela faculdade teológica, dizendo que eles iam me aceitar mesmo sem eu fazer o vestibular. Que era um milagre, era um milagre. Para mim aquilo assim foi uma resposta tão óbvia de Deus para mim, né, tão clara, que aquilo animou muito a minha fé. E desde então a gente vem praticando o jejum, especialmente quando a gente precisa de uma direção específica de Deus, de uma resposta para resolver algum problema, que seja na missão, que seja na igreja, que seja, né, qualquer área. Sempre a gente tem procurado praticar o jejum, porque nós sabemos que é um momento que a gente, com aquele propósito específico, buscando a Deus, aquilo vai nos trazer mais sensitividade. A gente vai saber, Deus vai agir no sobrenatural por você. Nós temos experimentado isso vez após vez após vez. Eu poderia te contar muitas histórias, mas tem sido incrível como Deus faz isso. Então, mas tenha um propósito, né? Vai ter esse propósito geral da igreja, talvez aqui da igreja local, vai ter outros propósitos da sua célula. Talvez vocês vão colocar alguns propósitos, né, de algum crescimento, de multiplicação na sua célula, na sua família. Coloque alguns propósitos na sua família, para que, né, vocês como família vão estar jejuando juntos por aquilo. E também na sua vida pessoal. Não faz mal de você ter vários propósitos, né? Porque aí já vem por atacado, né? E já vai orando e pedindo a Deus e fazendo essa disciplina do jejum. Muito bem, então agora, por que jejuar? Então, primeiro, porque Jesus disse que jejuaríamos quando Ele fosse levado aos céus. Então, simplesmente porque Jesus já disse que nós faríamos isso. Então, já é uma norma estabelecida por Ele,
Em Lucas 5:35 diz: no entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. É uma forma de humilharmos diante de Deus. 1 Reis 21, 27 a 29, conta sobre o rei Acabe. O rei Acabe era um dos piores reis, mas eu nem vou ler, vou só te contar a história. A Bíblia diz que quando ele se humilhou e jejuou, aí Deus teve compaixão dele e mudou a sorte de Acabe. Foi muito lindo. Nós lemos também em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Número 3, para crucificar o ego e mortificar a carne. Olha só que um dizer para Andrew Murray, também um grande homem de Deus, ele diz assim: o jejum ajuda a expressar, aprofundar e confirmar a nossa firme resolução, que estamos prontos a sacrificar qualquer coisa, inclusive a nós mesmos, para alcançarmos aquilo que estamos buscando para o reino de Deus. Número 4, para nos fazer mais suscetíveis à voz do Espírito Santo e ajudar a liberar a nossa fé. Para liberar a nossa fé. O Kenneth Hagin diz assim: o jejum não muda Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas o jejum mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. E realmente você vai discernir melhor a voz de Deus quando você está jejuando. E eu quero terminar com o exemplo aqui de Mateus 17, 14 a 21. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Então ele está explicando: a sua fé está pequena porque vocês não estão praticando a oração e jejum. Por que Jesus pôde expulsar? Porque Jesus praticava o jejum como um estilo de vida. Né, vocês lembram naquela vez que ele foi conversar com a mulher samaritana, né, lá no poço, e aí depois os discípulos vieram com comida, e Jesus falou assim: olha, eu tenho comida da qual vocês não conhecem. Ele não aceitou, ele estava jejuando, ele praticava o jejum, né, como estilo de vida. Então isso aumenta a nossa fé, vai aumentar a nossa fé. E nós precisamos, queridos, nós precisamos de fé. Sem fé, hoje mesmo o pastor Pedro, né, na palavra da oferta, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como nós vamos aumentar a nossa fé? Através do jejum e da oração.
né? Você tendo um propósito, falando diante de Deus: Senhor, eu preciso disso, o Senhor sabe da minha necessidade, está aqui, eu apresento diante do Senhor. Para você começar o jejum, você apresenta diante do Senhor, né, os seus propósitos, né? E aí você fica orando, durante aquele tempo todo, orando, jejuando, buscando a Deus, confiando, crendo, né? Lendo a palavra de Deus, para estar se alimentando. Você vai se alimentar da palavra. E aí, né, você vai ver os resultados. Você vai ver os resultados. Quando terminar o jejum, você entrega, você fala: Senhor, eu orei por todos esses pedidos, agora eu creio pela fé que eu já recebi. E você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Então, queridos, hoje, talvez, eu só queria dizer uma coisa: talvez seria ideal, para quem ainda nunca jejuou, assim, um jejum comprido, que talvez você vai começar com algo pequeno. Talvez só tirando, talvez 3 coisas que nós gostaríamos de sugerir: tirar a carne vermelha, tirar todo o refrigerante e qualquer sobremesa, qualquer coisa doce, assim, chocolate, sobremesa doce, né, essas coisas. 3 coisas que não são saudáveis para o corpo mesmo, mas não é tão difícil você fazer por 21 dias, né? Então eu gostaria de sugerir que, como igreja, vamos começar com pelo menos esses 3, né? Carne vermelhas, refrigerante e toda sobremesa, todo doce, todo chocolate, tá bom? Aí, né, talvez isso para os 21 dias. Talvez, aí toda vez que você dá uma vontade de comer um churrasco, você está cheirando alguma coisa. Não, Senhor, eu estou jejuando. E você vai orar, você vai buscar a Deus, né? Você vai, toda vez que você vai tomar um refrigerante: não, eu estou jejuando, não vou tomar não. Agora, é em secreto, não é para estar publicando nada, não. Mas se a gente fizer isso como igreja, então na célula, né, no lanche, nós não vamos ter refrigerante, né? Não vai oferecer refrigerante durante a célula. Já para todos, como igreja, fazer isso, né? É uma coisa mais fácil para você começar. Agora, não promete a Deus, mas peça a ajuda dele para você fazer um compromisso, para ser fiel. Seja fiel no pouco, que aí Deus vai te dar muito, né? Então, essa é uma sugestão nossa, então, a gente começar com pouco. Talvez a primeira semana só com essas 3 coisas. Talvez a segunda semana, talvez você vai jejuar também, talvez não lanchar entre as refeições, né? Alguma coisa assim. E talvez na terceira semana até tirar uma refeição cada dia, né? Então vai aumentando, né? Mas o importante é você fazer, né, de acordo com o que o Espírito Santo te pede, e seja fiel. Seja fiel, porque eu creio que se nós, como igreja, fizermos isso, um apoiando o outro, um incentivando o outro, nós vamos ver o grande mover, nós vamos ver o sobrenatural. Você vai ver os milagres acontecerem na sua vida, na sua família, na sua célula e na nossa igreja aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.